Aí você está em sintonia com sua rádio de todos os dias, Verdes Matas FM, e agora com o programa Depende de Nós. Nós já vamos falar a palavra de Deus. Quero que você, junto comigo, você preste atenção, porque a palavra de hoje é muito boa para nós nesse dia. Eu quero dizer para você que quando a gente fala a palavra de Deus, a gente está falando para a gente mesmo, porque a palavra de Deus diz que do que a boca fala o coração está cheio. Então, até tem gente que diz bem assim, quando o cara bebe ele fala besteira, quando o cara fica velho, que ele fica meio caducando, ele fala besteira. Se ele fala besteira, é porque ele não está limpo, ele está podre ainda. Porque a palavra de Deus diz que vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, todas as pessoas que ficam ouvindo a palavra de Deus, ou que leem a palavra de Deus, obviamente eles vão ser limpos, porque a palavra limpa. Eu digo isso por mim mesmo. Eu dei trabalho, mas o Senhor foi trabalhando na minha vida, e hoje eu estou um pouco mais limpo, bem mais limpo do que era. Então, eu até tenho aquele hino que o Senhor me deu, e disse bem assim: eu era mentiroso, hoje eu melhorei. Eu fumava e bebia, hoje já parei. Não sabia o meu fim, mas agora eu sei. Foi pedindo para Ele que eu me transformei. Então, o Senhor é maravilhoso e a palavra dele transforma. Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus em João 6, 26, 27, 28 e 29. Esses 4 versículos eles são muito ricos, embora a palavra de Deus é toda rica, ela serve para nós todos os momentos. Todos os momentos. Se nós lemos ela todo dia nós vamos nos aproveitar dela como um alimento. Porque realmente o homem, ele se alimenta mais das coisas carnais. Por exemplo, nós levantamos de manhã cedo, já tomamos café e já dormimos, tudo para alimentar a carne, vamos trabalhar, cuidando em alimentar a carne, tudo bem, mas olha o que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus respondeu para as pessoas que fizeram a pergunta a Ele. Eu vou ler o 25 para vocês entenderem que as pessoas fizeram a pergunta para Ele. João 6 e 25 diz assim: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aí olha só o que Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Deus abençoe. O meu abraço ao meu tio pastor Manuel, que está me ouvindo, e toda a família, todos os de redor, os meus primos, minha tia querida, a minha prima Nice querida, e todos moram no meu coração. O Senhor, o Sérgio, nós choramos muito por ele, o Senhor trouxe ele de volta, glória a Deus. E todos, todos que dizem que está com Covid, eu passei por ele. Então o Senhor me coloca para chorar pelas essas pessoas. Por quê? Porque eu passei por ele, eu sei que é doído, e o Senhor tem nos dado essa honra, essa glória para isso. Então vamos lá. Nós, os seres humanos, nós trabalhamos só mais, eu quero dizer mais. A maioria dos seres humanos trabalha pela comida que perece. Mas olha o conselho de Jesus, falou: gente, para de trabalhar pela comida que perece. Se você for ler para trás, se você for ler para trás mais um pouquinho,
você vai ver ele dizendo: ei, vocês não viram os passarinhos? Eles não trabalham não, e o Senhor alimenta eles. Ele vai dizer assim: vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Para com isso, de andar preocupado com o dia da manhã. O dia da manhã não pertence a você. Porque, gente, nós só temos o agora. Nós não temos amanhã. E nós ficamos fazendo projeto. Só que se o homem se aproximar de Deus, quanto mais ele aproxima de Deus, ele vai ficando... Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura. Porque quando o homem se aproxima de Deus, o homem fica sem projeto. Aí você fala assim: mas o homem fica sem projeto? Fica. Ele fica sem projeto porque olha o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando você se aproxima de Deus, você fica muito confuso com você mesmo. Você vai dizer assim: eu vou fazer isso? Aí você fala, o Espírito fala não. Aí você fala: caramba, eu queria tanto fazer isso. Mas aí, o que ele faz? Não era a hora, ele te desvia daquilo, aí lá na frente ele te dá aquilo, porque a Bíblia diz com todas as letras que Deus cumpre o desejo dos nossos corações. E ele falou assim: ei, qual de vós, sendo pai, que se um filho pedir pão, ele vai dar ou pedir pão, ele vai dar uma pedra? Qual de vós que, sendo pai, se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Então ele falou: vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, e o Pai que é bom. Então Deus, ele é mais do que bom. Eu falo mais do que bom porque a gente não tem palavras para... Eu mesmo, às vezes eu começo a falar de Jesus, eu me emociono, que eu não tenho palavras para descrever Jesus. Sabe por quê? Porque ele é infinito. Toda palavra que você arrumar para ele ainda é pouco. Por quê? Porque ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é demais. Falar em ele é demais, meu abraço para a Célia, para o Jeremias que estão me ouvindo e toda a família. Eles estão lá em Palmas, uns estão aqui em Paraná. Meu amigo Pedro, né? Pedro, muitas vezes você fala, né? Então, Jesus disse bem assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece. Aí quando eles ouviram isso, aí eles disseram bem assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí as pessoas fazem essa pergunta: eu agora, para mim fazer a tua vontade, Deus, o que eu vou fazer? Ele falou bem assim, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aí tem gente que fala: eu creio em Jesus. Gente, vocês me perdoam o que eu vou dizer. Nós vamos ser salvos pela misericórdia. Que crê, nós não crê não. Porque eu só vejo as pessoas falando da boca para fora que crê, mas a maioria não crê não. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: olha, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará muito maiores. E Jesus falou assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou comparar ele a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, e veio os ventos, a água, as torrentes de água, e não derrubou a casa. Então, mas tem que praticar a palavra de Deus, tem que praticar. Então a Bíblia tem tanta promessa para o homem que pratica, que se nós, eu falo nós, se nós acreditasse de verdade, as coisas eram diferentes. Eu vou citar só uma. Ele disse bem assim: se o meu povo, é 2 Crônicas 7,14, isso aí os crentes, os religiosos sabem de cor. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha isso.
Virei para eles e sararei a sua terra. Ele sara a nossa carne. Deus, ele só envia pragas. A doença que nós contraímos é por causa do pecado. Se nós formos olhar a origem da doença, pecado. E aí, nós, os cristãos, nós não oramos o suficiente para nós ficar livre dos demônios e das doenças. Eu provo isso para vocês na Bíblia, porque a Bíblia diz bem assim, olha só, olha isso. O que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, para o maligno não nos tocar, nós temos que nos conservar. É como você pega uma comida, vamos falar de uma azeitona, e coloca lá num vidro e coloca o conservante lá, e ela fica muito tempo, às vezes anos. Conservante. É isso aí. Então a palavra de Deus, que era para nós estar lendo ela, não lendo, examinando ela todos os dias, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Nós cuidamos, por exemplo, se eu sou um pregador, eu cuido em ler a Bíblia e procurar as referências para me pregar bonito, para me ensinar as pessoas. Não que isso está errado, está muito certo, mas só que daí, isso aí eu tinha que fazer para me pregar, mas só que eu tinha que ler ela toda, porque senão eu vou pregar heresia, e eu vou pensar que estou fazendo certo. Por isso que Paulo, ele lá no 1 Coríntios, olha só o que Paulo ensinou uma igreja de Coríntios, a igreja que tinha os 9 dons, porque você vai em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, ele disse assim para a igreja de Coríntios, de maneira que nenhum dom vos falta. Então, se ele disse isso, a igreja de Coríntios tinha os 9 dons, e quando foi em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, ele disse, olha irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, criancinhas em Cristo. Leite vos dei e não manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Ele disse isso para uma igreja que tinha os 9 dons. Então, olha o que está acontecendo com a nossa igreja de hoje. Eu falo nossa, porque é nossa era, porque a igreja não é placa. Tem muitas pessoas que colocam Deus na placa, por isso que Apocalipse é coisas futuras. Se você ler o primeiro Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1 e 2 e 3, diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou e a enviou a João, seu servo. Então Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo das coisas que vai acontecer breve, que é o que está acontecendo, coisas futuras. Então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz bem assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Por que Jesus falou isso? Porque as pessoas colocaram Jesus por lá de fora, a pessoa colocaram Jesus na placa. Aí ele fala, eu estou batendo, deixa eu entrar. Aleluia, aleluia, deixa eu entrar, eu quero entrar. Você já imaginou Jesus na sua mesa? Você já imaginou? E sabe por quê? Que ele não está na sua mesa todo dia? Porque você que distanciou dele. É nós que nos distanciamos de Deus. Nós ficamos trabalhando pela comida que perece. Nós não trabalhamos pela comida que permanece. E ele deu exemplo. Ele veio, você pode notar, ele passava a noite com Deus, batendo papo, dando exemplo para nós. Lá no Getsemane,
Ele orou 3 horas, ele orou 1 hora e voltou. Os discípulos estavam dormindo, despertou Pedro e eles e falou: vocês não puderam velar nem 1 hora comigo? Voltou lá, orou mais 1 hora, voltou, estava dormindo, despertou de novo e falou: bora, rapaz. E aí ele voltou lá, orou mais 1 hora, dizendo as mesmas palavras. Quando você vê um coitado que não leu a Bíblia e prega, ele vai dizer bem assim: olha, esse negócio de repetir, isso não é coisa não pode não, repetir palavras. Pois é, a Bíblia diz que não pode repetir vãs repetições, é palavras vãs. É você falar assim, um exemplo: Pai nosso que está no céu, e terminar, e Pai nosso que está no céu, e Pai nosso que está no céu. Vão, isso é vão, isso é culto de animal. Você pode ensinar um papagaio a orar o Pai Nosso que ele vai aprender, isso é culto animal. O culto racional é quando você conversa com Deus. Esse é culto racional. Então, não pode repetir oração, não pode repetir vãs repetições. Mas Jesus orou 3 horas dizendo as mesmas palavras. Você vai encontrar em Mateus capítulo 26 e o versículo 40 para frente. Ele dizia bem assim, nas palavras dele, orou 3 horas dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faz a minha vontade, faz a tua. E ele suou sangue dizendo essas palavras, de tanto que ele estava ligado e agonizando, sabendo o que ele ia passar, como nós mesmos. Todos nós temos medo da morte. Isso é normal do ser humano, porque nós nascemos para viver, mas só que nós só sofremos, sabe por quê? Porque nós não estamos em Jesus. Nós estamos presos numa religião às vezes, mas quem está em Jesus, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem está com Jesus, ele é a própria vida. Jesus é a própria vida. João, quando ele escreveu sobre Jesus, ele falou bem assim, João capítulo 1, ele diz bem assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. E eu costumo dizer de Jesus que é difícil descrever Jesus, é difícil descrever ele, mas está escrito bem assim: eu sou o pão da vida. Então a comida é ele. Ele falava assim: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. E os caras ficavam doidos com ele. Por quê? Ele disse: olha, o homem natural não pode. Ele falou: Nicodemos tem que nascer de novo. Nicodemos era príncipe, o cara era o cara estudado. Aí ele falou: tem que nascer de novo. Quando falou assim, Nicodemos: não, Senhor, mas é possível um homem entrar de novo no ventre da mãe e nascer? Jesus falou: cara, você nasceu da carne. O que é nascido da carne é carne. Então hoje os cristãos, eles querem servir o Senhor com a carne. Funciona não funciona. Sabe por quê? Deus não quer nada de você. Ele não quer que você faz nada. Ele quer que você vai nele. Ele quer que você deixe ele entrar para ele te guiar. Isso aí está em Romanos 8 e 14. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você não guia o teu carro? Pois é, do jeito que você guia o teu carro, ele guia melhor você. Por quê? Porque ele é um motorista por excelência. Ele é um guia por excelência. Só que nós queremos nos guiar e andar do jeito nosso. E aí? Pronto, ele veio para quê? Para salvar o homem. Salvar o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. E ele ainda diz bem assim: olha, quem crê em mim não morre. Aí você fala, aí os caras dizem: mas o nosso pai Abraão morreu. Ele não falou, mas só faltou ele falar: pois é, mas Enoque e Elias não morreu. Mas Abraão não creu? Creu, mas pecou também. Ele não andava com Deus. Não, ele foi o nosso pai na fé. A Bíblia discorre que ele é o nosso pai na fé, e eu tiro o chapéu para ele, porque eu não teria coragem de amarrar o meu filho e imolar ele para oferecer para Deus. Eu não teria coragem.
E Abraão teve. Então, nós vemos Abraão, um homem que pecou, mas teve essa coragem. Aí nós vemos Davi, um cara que pecou, mas foi segundo o coração de Deus, e o cara que mais conheceu Deus. Então, vamos voltar na nossa palavra. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ei, é vida eterna. A nossa vida aqui, você pode ler na Bíblia, se a Bíblia é verdade, se você acredita nela, que é difícil acreditar, né? Eu falo que é difícil acreditar porque eu não conheço quem acredita, eu conheço quem diz que acredita. Porque se você ler a Bíblia e acreditar, tudo que está na Bíblia acontece. E a Bíblia diz bem assim: se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correm do seu interior. Então você diz bem assim: Jesus cura, mas você está doente. Como que você pode pregar que Jesus cura e você está doente? Aí sabe o que você faz? Porque hoje tem muito doutor que tem muita explicação que está na Bíblia, que fala bem assim, ó: nos últimos dias amontoarão para si doutores, que vão pregar segundo as suas concupiscências. Aí o doutor diz bem assim: mas Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, mas ele orou e Deus falou: ó Paulo, eu não vou te curar não, a minha graça te basta. Pronto. Mas só que a Bíblia diz que Deus curava todos. Tá? Pelo menos na minha diz bem assim: Deus curava todos. Se você prega que Jesus cura, então lembra das 10 virgens, a passagem das 10 virgens. Nós estamos nesses dias que as pessoas, se der do azeite dele, vai faltar para ele. E tem muitas pessoas que estão orando pelos outros, levantando a mão, saindo de casa em casa e vou fazer oração aqui, Jesus vai te curar e tal. Ora, e Jesus não cura nada, o evangelho está sendo blasfemado, e o próprio Jesus falou isso: olha, o meu nome é blasfemado por causa de vós. O caminho de Deus é blasfemado. Por quê? Porque se eu colocar uma mão numa pessoa e dizer Jesus vai te curar, ele tem que ser curado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus me diz que a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Agora, eu posso dizer assim: olha, vamos aqui pedir misericórdia, e Jesus é maravilhoso, ele pode te curar. Aí é diferente. Então nós temos que rever os nossos conceitos para nós pregar. Porque se eu pregar que Jesus cura, eu não posso estar doente, porque daí eu não tenho nem para mim, eu vou dar um azeite que eu não tenho. Você não está vendo que está faltando para mim? Churemias, fordare, bordudesteime. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e selou. Entendeu isso? Gente, vamos buscar Deus, sabe por quê? Eu entendi que o reino de Deus, ele não é dado de graça. A graça é dado de graça, mas o reino não. O reino você tem que buscar. Ele diz bem assim: olha, buscai o reino de Deus. Primeiro o reino. O que é reino, hein? Reino não é você reinar, você mandar? Pois é, mas só que quem está reinando é Satanás. Está enganando nós, os cristãos, e nós estamos com os olhos fechados. Por quê? Porque nós não buscamos Deus o suficiente, nós não buscamos o Espírito o suficiente para os nossos olhos serem abertos. Aí nós ficamos cegos, como está em Apocalipse 13:17, 15, 16 e 17. Você pensa que é rico, mas você não sabe que é pobre, cego e nu. Só pensa, só acha que está rico. Você se acha. Pois é, hoje a igreja está assim, se achando, mas não enxerga nada espiritual, nada. Às vezes Deus, por misericórdia, lá uma vez na vida, abre o olho do cara para o cara enxergar mais ou menos, mas ele pensa assim: será que isso é verdade? Gente, vamos voltar a orar.
Não sei se meu tio está me ouvindo, mas ele é meu testemunha disso. Quando eu me converti, ou quando eu fui para a igreja, eu tinha apenas 19 anos. Para mim receber o batismo com o Espírito Santo, eu fui em 6 vigílias. A igreja orava a noite toda. Hoje, se tiver vigília, hoje você escuta cantoria a noite toda, testemunho. O cara ora meia hora, quando arrebenta, ora 1 hora. Então uma igreja dessa não busca Deus. Essa é a nossa igreja, eu estou dizendo nossa igreja, é a nossa era. Igreja não tem como, a igreja tem que orar o dia inteiro. O dia inteiro, a noite inteira. Se eu sou um pastor e trabalho exclusivo na obra de Deus, eu tenho que estar visitando 8 horas por dia. E quando eu não estiver visitando, eu tenho que estar orando, lendo Bíblia. Foi assim que os discípulos faziam. Ele disse: olha, vamos arrumar os diáconos aí para repartir as mesas, cuidar das mesas, e nós aplicamos na oração e na palavra. Aí os obreiros de hoje querem aplicar na palavra, e a gente prega e fala que nós temos que orar. Aí você vê pessoas despregando. Você pessoas falando assim: olha, diz que tem que orar, mas só que Jeosafá colocou, a pessoa foi para tocar. Eles falam bem assim, porque o cântico quebrou lá. Isso é coisa do Espírito, mas só que o conselho da Bíblia é orar, é buscar. Buscar é uma coisa que tem que ir trazer. Se eu oro, eu tenho que trazer. Se eu oro por enfermidade, eu tenho que buscar até Deus curar, senão eu não posso parar de buscar. Buscar é isso. Buscar é você pegar o objeto e trazer até você. Isso é buscar. Então nós temos que buscar o reino para nós mandar. E qual que é o reino, Chagas? É muito simples o reino. Ele diz: olha, você indo prega o reino de Deus. Que reino é esse? Você cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos e expulsa os demônios. Cara, se eu der conta de expulsar os demônios, eu resolvi meu problema. Eu resolvi o problema da minha família. Sabe por quê? Porque Efésios 6:12 está escrito bem assim: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então a nossa luta aqui é contra Satanás, os demônios. Se eu expulsar demônio, minha vida vira um céu. Eu garanto para você, porque está na Bíblia. Se a Bíblia é a verdade, se você acredita nela, então ore para buscar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é isso, é expulsar demônio, curar o enfermo, ressuscitar mortos, meu Deus, e limpar leprosos. Mas quando morre uma pessoa, sabe o que nós fazemos? Nós vamos chorar, porque nós não temos nada para ressuscitar, não. Às vezes acontece porque o Espírito tem misericórdia e usa algumas vezes, para mostrar que Deus é maravilhoso, mas que nós temos mérito, que nós buscamos, nós não buscamos. Nós só falamos, nós só pregamos, mas não vivemos o que pregamos. Tá bom? Mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Um beijão para todos. A minha hora acabou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, de hoje para todos sempre.